Muito boa noite, que bom vê-los aqui, amém? Você pode sentar, fique à vontade, estamos em família, tendo um tempo de celebração. O que nós fazemos aqui domingo após domingo é resultado, o fato é que isso é resultado da nossa vida de celebração, precisa ser resultado da nossa vida de adoração, e hoje não é diferente. Amém? Setembro, você e eu sabemos disso. Setembro se convencionou no Brasil e fora, o Setembro Amarelo, que é o quê? O que trata o Setembro Amarelo? Quem sabe aí? É contra, né? Isso aí. Na verdade, eu acho que a gente precisa ter isso todo ano, trabalhar isso, principalmente nós, aqui no Rio Grande do Sul. É um mês que se convencionou no Brasil esse trabalho ainda mais intensivo de combate ao suicídio e incentivo à vida. Amém? E nós combatemos o suicídio incentivando a vida. Amém? A forma, o ponto fraco desse mal é a vida. Então, quando nós queremos nessa noite falar sobre os conselhos que a palavra de Deus nos dá acerca da vida e como a Bíblia trata isso, é importante a gente fazer um pano de fundo para a gente entender, de repente, será que isso é assunto para a igreja? Deixa eu situar você. Você sabe que você está no estado menos evangelizado do Brasil. Amém? Você sabia disso? Existe uma disputa aí com o Piauí, coisa e tal, só que o Piauí, ele é, teoricamente, menos evangélico do que o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, ele é menos evangelizado de fato. O cristianismo tem menos penetração no Rio Grande do Sul. Você sabia disso? Amém? Agora, você sabia qual é o estado com maior índice de suicídio no Brasil? Rio Grande do Sul. A capital do suicídio é capital da depressão, é Porto Alegre. Então faz todo sentido nós, gaúchos, falarmos sobre isso. E parece coincidência, mas o estado menos evangelizado, seu estado com maior índice de depressão e suicídio, mas não é coincidência. O fato é que as coisas estão muito bem relacionadas e estão muito conectadas. A ausência do Evangelho, a ausência da vida que provém de Deus e da sua palavra, ela produz um vazio, ou talvez permite um vazio no coração do homem, que é desesperador. E hoje a gente vai falar um pouquinho como a Bíblia trata isso, como a Bíblia trata depressão, ansiedade, esse desejo de tirar a própria vida. E, assim, nós não somos poupados nas Sagradas Escrituras de exemplos de homens e mulheres que passaram por momentos que hoje, talvez, diante daquilo que se tem como literatura, hoje a gente consegue, talvez, diagnosticar, digamos assim, com depressão, ansiedade, doenças psicossomáticas e assim por diante. Mas a Bíblia está cheia de homens e mulheres que viveram realidades assim. Viveram realidades de angústia, medo, depressão, outros de ansiedade, excesso de preocupações, outros aprisionados em situações. São muitos e muitos exemplos. Mas eu quero tratar com vocês hoje alguns textos. E assim, vamos lá, eu queria mais uma vez puxar você para esse tema de incentivo à vida, porque a gente vive uma sociedade que cada vez menos nós nos envolvemos uns com as vidas dos outros. Essa é a realidade. Hoje está complicado, cada vez mais complexo isso. Às vezes a gente falar, emitir uma opinião sobre uma situação ou propriamente um conselho que a gente vai dar a alguém, muitas vezes é interpretado como
talvez ultrapassar limites, uma série de situações. A gente vive essa sociedade que parece... já viu aquele dia que você pega um sol muito forte e aí fica todo queimado do sol e aonde toca dói? A gente vive essa geração e ok, a gente tem que lidar com isso e a gente precisa pregar o evangelho nessa geração. Não adianta a gente ficar olhando para trás e dizer, como era bom na década de 80, como era bom na década de 90, a gente fazia bullying à vontade, estava tudo certo. Não! Ok? A gente precisa entender aonde estamos, o que avançamos, o que a sociedade avançou, no que ela regrediu. E a gente precisa pregar o evangelho para essa geração. Não adianta a gente ficar cheio de saudosismo no coração. Como era bom. E quanto mais a gente fica nessa onda de como era bom, menos a gente engaja na missão de Deus, menos a gente cumpre o nosso propósito. Ok? Então a gente precisa entender onde estamos hoje. Você entende onde você está hoje? Você entende que hoje é muito difícil você emitir opinião sobre a vida das pessoas, é muito complexo, é muito perigoso isso, é ou não é? E ainda mais em rede social, não faça isso. Não se envolva na vida dos outros em rede social, amém? Agora, é fato que a Bíblia nos chama e Deus nos chama para o envolvimento. A gente deixa de cumprir aquilo que somos plantados nessa terra para cumprir, quando nós deixamos de nos envolver uns com a vida dos outros. É complicado hoje você ver alguém numa espiral, sabe, descendente, é isso? Que vai descendo? É complicado você ver alguém nessa espiral, assim, de cada vez, a pessoa, talvez você conheceu ela num dado momento, alegre, motivada, encorajada, vai passando os tempos, a pessoa vai ficando amuada, entristecida. E aí a gente vai dizer, não, eu não vou fazer nada. Cada um com a sua vida, né? A gente está vivendo uma vida tão corrida. E apesar, eu não tenho nada que me meter na vida dos outros. A grande questão é que enquanto cristãos, enquanto imagem e semelhança do Criador, sim, nós temos responsabilidade uns com os outros. Sim, nós temos a responsabilidade de não vir num lugar como esse e sair daqui... com aquela sensação de que a gente viu um monte de gente, mas no final das contas a gente não olhou no olho de ninguém, a gente não segurou a mão de ninguém e segurou firme e perguntou como você está. A gente não fez nada disso. Não é legal a gente viver essa vida cristã que ela parte de mim e eu sou o fim. Não é legal, e não só não é legal, como não é bíblico. Deus não pensa assim. Amém? Deus não pensa isso para mim, não pensa isso para você. Então, você está aqui nessa noite, talvez, e precisa ser alcançado pela graça de Deus para te animar, para talvez te tirar de um contexto depressivo ou de uma pressão de ansiedade. Ok, mas saiba, você também é convidado a se envolver na realidade dos outros. Mas a gente acaba fazendo o oposto, a gente deixa cada um viver as suas vidas e vamos ver no que vai dar. Mas a Bíblia nos chama a nos comprometermos uns com os outros. Por isso é importante a gente saber o que a Bíblia diz sobre essas coisas. E deixa eu contar uma história para vocês que é muito interessante, sobre um líder muito proeminente na Bíblia, chamado Josué. E olha só, eu separei esse texto aí, Josué 1:9, que é um texto que grande parte de nós conhecemos, e é um texto que a gente usa para encorajar muitas vezes, né? E Josué 1:9 diz assim, não fui eu que lhe ordenei, Deus falando com Josué. Imagina, Josué, em um dado momento, ouve Deus falar com ele. E aí o que Deus diz para ele? O cara fui eu, né? Mas lá Deus disse, Josué, meu servo, não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Chega mais. Quantas vezes você já não deu esse conselho para pessoas? A pessoa está meio mal, está meio na bad, assim, está meio ruim. Aí você diz, cara, você precisa ser forte. Sabe aquele conselho de quem não quer se envolver muito, mas quer falar alguma coisa? A pessoa está mal, você diz, você precisa melhorar. Não é? A Bíblia diz que você precisa não andar ansioso. É bom a gente aconselhar assim, né? Mas imagina para alguém ansioso, ouvir de alguém,
que tá dizendo a Bíblia, ela não está dizendo outra coisa. A Bíblia diz isso. Não andeis ansiosos por coisa alguma. É a Bíblia que está dizendo isso. Aí a gente chega, às vezes, para as pessoas que estão ansiosas e a gente diz, olha, a Bíblia diz que você não deve andar ansioso. Então, não anda ansioso. Agora, eu não vou pedir para você levantar a mão, mas eu tenho certeza absoluta que aqui nesse ambiente tem alguns ansiosos. Alguns eu convivo, por isso que eu sei. Amém? Alguns lideram comigo. Alguns lideram nessa igreja e são ansiosos. Alguns trabalham. Outros não, outros estão até chegando aí, estão visitando, participando, e você é uma pessoa ansiosa. Aí você ouve, não anda ansioso por coisa alguma. Funciona? Sim ou não? A Bíblia falhou? Sim ou não? Não. A Bíblia não falha. Mas vamos entender, porque, olha só, chega Deus e diz para Josué, Josué, fui eu que te ordenei. Seja forte e corajoso, não se apavora e não desanima. Depressão? Não, Josué. Não desanima, não te apavora. E seguinte, saiba de uma coisa, o Senhor, o seu Deus, vai estar com você por onde você andar. Uau, esse texto é muito legal. A gente manda ele para o WhatsApp para as pessoas. Mas vamos entender o que está acontecendo aqui, rapidinho? Josué está dando sequência no ministério de quem? Quem lembra? Um camarada chamado Moisés. Faça um exercício na sua casa, volte uma folha, né? Se você está com a Bíblia física, que nem eu, assim, tem uma Bíblia física, amém? É legal você ter no celular, mas tenha uma para você riscar, marcar, anotar, botar ponto de interrogação. Quando o pastor está falando alguma coisa que não bateu muito, bota um ponto de interrogação ali, depois me chama no final do culto. Mas anote, tenha uma Bíblia. E aí, se você voltar uma página, você vai encontrar ali Deuteronômio 34. Deuteronômio 34, que é um pouquinho antes, vai falar um pouquinho de quando quando Moisés morre. E olha o que diz o verso 10 de Deuteronômio 34, não é o texto que a gente vai pregar, mas só para você entender quem Josué vai dar andamento do ministério. Ele vai dar sequência. Imagina, você tem um líder muito bom antes de você, e você é a pessoa que tem que dar sequência no que ele vai fazer. Olha o que a Bíblia fala desse cara. Tudo bem que quem escreveu o Deuteronômio foi Moisés. Então ele está escrevendo a respeito dele, mas ele era assim, tá? Em Israel nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face, e que fez todos aqueles sinais e maravilhas que o Senhor o tinha enviado para fazer no Egito, contra o faraó, contra todos os servos, contra a sua terra, pois ninguém jamais mostrou tamanho poder como Moisés. É só esse cara que Josué tem que dar sequência. Pensa na pressão. Mas a gente falando assim, tudo certo. Só que imagina que, além disso, além de ter esse legado atrás dele, que ele tem que dar sequência, ele tem um povo, em torno de 3 milhões de pessoas, que ele tem que avançar com eles. Você acha que você tem pressão? Imagina numa época sem WhatsApp, sem microfone, sem palanque, sem um tanto de apoio ético que a gente tem, você liderar mais de 3 milhões de pessoas, tendo que o seu antecessor foi um cara top, foi um cara que viu Deus face a face, teve experiências que você nem perto chegou. Então essa era a pressão que Josué estava enfrentando de arrancada, assim. E aí, para começar o ministério de Josué, Deus chama ele e tipo assim, cara, eu vou te encorajar, eu vou te animar, fica tranquilo, eu sei que você tem como sombra aí Moisés, mas olha só, deixa eu falar. Então o ministério de Josué começa com essa conversa. Esse aqui é o último verso, mas eu quero ler do 1 ao 9. E se você puder prestar atenção comigo, diz assim, a palavra do Senhor a Josué. Verso 1 diz assim,
Josué capítulo 1, verso 1 até o 9, a gente vai ouvir a seguinte coisa. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, o que é interessante é que Josué só foi chamado de servo do Senhor lá no final do ministério dele. Durante muito tempo Josué não foi chamado de servo do Senhor, Moisés foi. Mas olha só, depois da morte de Moisés, o servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar para os israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano ao grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande. Do oeste, ninguém conseguirá resistir a você. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Uau! Que grande sonho! Que grande sonho Deus apresenta para Josué. Imagina que Deus pinta aos olhos de Josué uma cena extraordinária. Ele está sendo pressionado, 3 milhões de pessoas, ele tem que conduzir, ele tem a história de Moisés antecedendo ele, aí Deus chega para Josué e diz: olha só, eu vou dar terra para vocês. E assim, ninguém vai conseguir resistir você enquanto você viver. Que grande sonho Deus pinta para Josué, Deus mostra para Josué. Sabe, a Bíblia é repleta de grandes sonhos a meu e a seu respeito. Você sabia? Depois eu pego. A Bíblia é cheia de sonhos grandes para mim e para você. Obrigado, irmã. Deus lhe abençoe. Obrigadão. A Bíblia é repleta desses grandes sonhos. Sonhos extraordinários. Sonhos que são maiores que a nossa capacidade. Deixa eu fazer uma pergunta. Você conhece alguns desses sonhos a seu respeito? Sim ou não? Quantos? Quantos grandes sonhos, quantos grandes projetos de Deus para a sua vida você conhece? Se eu pedisse hoje, para nós sentar no final do culto, e você me contar dois grandes sonhos, grandes projetos que Deus tem e que você está incluso neles. Você conseguiria me contar? Sonhos e projetos que são maiores que você sozinho não tem como fazer. Você conseguiria me contar? 2. Não estou pedindo muito, estou pedindo 2. Tá, tudo bem. Um grande sonho, um grande projeto, uma grande coisa. Eu quero ser um bom pai. Não, isso é responsabilidade de um cristão. Bom marido, bom esposa, bom filho, bom vizinho, bom crente. Isso não é um grande sonho. Isso é o que se espera de alguém evangélico. Não evangélico denominacional, mas evangélico no que diz respeito a alguém que está debaixo da qualidade do evangelho. Alguém que ouviu e creu na mensagem do Evangelho, alguém que tem a sua vida lavada pelo sangue do Cordeiro, o que se espera é que seja um bom pai, um bom marido, uma boa pessoa, um bom vizinho. Um grande sonho ultrapassa isso. O povo que Josué estava conduzindo tinha um monte de gente boa. Mas Josué tinha uma grande tarefa que o pressionava, que era de fato muito importante. Agora, dá um passo atrás na cena e a gente leu até o verso 5, se não me falha a memória. Aí no verso 6, Josué ouve de Deus pela primeira vez: seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento a seus antepassados. De novo, Deus está falando de Moisés. A terra que eu prometi para eles. Verso 7. De novo, Deus fala: somente seja forte e corajoso.
Tenha cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar das palavras deste livro da lei e meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Então vem o verso 9 que nós lemos. Não fui eu que ordenei a você, de novo, pela terceira vez, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Eu não sei se para você parece, mas para mim, imagina Deus chamar e dizer assim: Pablo, olha, eu tenho um grande sonho para você. Você vai herdar tal promessa, ninguém vai te resistir. Enquanto você viver, você vai avançar. Mas aí, depois da promessa, eu começo a ouvir Deus dizendo: mas seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Não se apavore. Não desanime. Seja forte e corajoso. Opa, alguma coisa tem. Por que Deus está me alertando tanto acerca de ser forte e corajoso? Por que Deus está dizendo para mim não desanimar? Por que Deus está dizendo para mim não esmorecer? Por quê? Hoje a gente tem o privilégio de conhecer a história que Josué não tinha naquele tempo. Se você já leu o livro de Josué, você vai perceber que Josué precisou lutar 31 guerras, 31 batalhas, 31 cidades. Ele precisou batalhar, ele precisou vencer 31 reis para então entrar na terra. Ele não fazia a menor ideia do desafio que tinha pela frente. Mas Deus começa falando do grande sonho. Sabe por que Deus omite, literalmente, omite de Josué as 31 guerras que ele teria? As 31 batalhas que ele teria? Porque Deus, de verdade, Deus não está preocupado. A gente faz isso quando a gente quer. Eu, como pastor, às vezes eu faço isso. Deixa eu abrir aqui e confessar o meu pecado para vocês. Às vezes eu quero chamar alguém para trabalhar na igreja. Eu começo contando as coisas boas. Cara, você vai ter o privilégio de trabalhar com gente. Você vai ter o privilégio de ver Deus operando na vida das pessoas. Você vai ter o privilégio de participar das bênçãos de Deus na vida da comunidade. Você vai ter o privilégio de fazer diferença nessa geração. Mas seja forte e corajoso, porque olha só, deixa eu te contar, nas letras miúdas, você vai ter problema. Você vai ter dificuldade. As pessoas vão resistir. Você vai pecar. Você não é um ser alado. Você não tem um corpo glorificado. Você vai vacilar. As pessoas vão vir para cima de você. As pessoas não são Jesus. Elas estão buscando se parecer com Ele, mas elas não são ainda Jesus. Então essa parte a gente minimiza. A gente começa. Mas aqui não é a questão de Deus. Deus não está preocupado com isso. Deus não está precisando convencer Josué de nada. Mas Deus estava fazendo a coisa do jeito certo. Deus estava mostrando para Josué: é um grande sonho que eu tenho para você. Não se apavore, não desanime, eu vou estar com você todos os dias. O que você tem que fazer, simplesmente, o que você tem que fazer é meditar na lei, é dia e noite ler, dia e noite procurar saber quem eu sou, dia e noite falar dessa lei. Isso precisa povoar a tua mente, precisa encher o teu coração. Você precisa falar de quem eu sou todo o tempo, lembrar isso que eu estou te dizendo todo o tempo. A grande questão, e talvez até aqui você está pensando: mas o que isso tem a ver com ansiedade, depressão? O que isso tem a ver? A grande questão é que Deus, Ele não está preocupado, literalmente, quando você é alguém ansioso. De verdade. Parece ruim isso, né? Deus não fica em crise quando você é alguém que está depressivo. Isso não para Deus. Sabe qual o problema? O problema é quando a nossa confiança nele é abalada.
O que a gente vê aqui, do verso 1 ao verso 9 de Josué, é Deus trabalhando no coração de Josué, não o potencial de Josué. Deus está dizendo, de fato, Josué, você não é nem a unha do dedo mindinho de Moisés. Você está longe disso. E o desafio que você tem é muito grande, mas não é sobre você. Quando Deus chama Abraão, e eu não sei se você conhece a história, eu nem sei se eu anotei aqui, eu achei que tinha anotado, mas... Deixa eu ver se eu acho. Anotei. Gênesis 12, 1 é o chamado de Abraão. Antes de tudo isso aqui, Deus chama um homem para fazer dele uma nação. O cara está lá vivendo a vida dele, bem de boa, tranquilo, no meio da família dele. Aí Deus aparece na história dele e diz assim, então o Senhor disse a Abraão, sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Gênesis 12, no verso 1 você encontra isso. A gente volta um pouquinho mais, a gente cai no Éden. Vocês lembram? O Éden, aonde tem o Adão, tem a Eva, tem a serpente, tem a árvore e tem a maçã. Sim ou não? Não. Quem disse que era uma maçã, gente? Nos livrinhos de história parece uma maçã, né? Mas sabe-se lá que fruta era. Era uma fruta, né? Não sei lá por que entraram com a maçã na história. Mas quando Deus está falando ali com Eva, Deus apresenta, e o Senhor Deus ordenou ao homem, olha só o que Deus está falando com Adão e com Eva. Vocês podem comer qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o dia em que dela comer, certamente morrerá. Qual é a questão aqui? A questão aqui não é outra que não confiança. O que faltou para Eva e para Adão? Confiança. Confiar na palavra de Deus. O que não faltou para Abraão? Confiança em Deus. O cara estava em casa com seus familiares. Deus diz, cara, vai para um lugar. Você não tem garantia nenhuma, mas é sobre a minha palavra que você vai. Você vai sair desse lugar, você vai para lá. E ele sai. Por que ele sai? Porque ele era bom? Porque ele era top? Porque ele era o melhor? Não, Abraão era mais um. Agora, o que Abraão faz? Ele confia na palavra daquele que o chama. O que Deus está trabalhando aqui com Josué? Mais uma vez, Deus está trabalhando com Josué, que a questão não era Josué. A questão não era ele, era Deus. Era aquele que o enviara. Era aquele que mandava ele. O que eu acho extraordinário é que nós vamos encontrar textos, por exemplo, 1 Pedro 5,7. Olha o que diz 1 Pedro 5,7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Uau! Como assim? Então eu lanço a ansiedade e ela fica lá? Eu vou não. Lance a sua ansiedade sobre ele. A grande questão aqui é que talvez, e a gente olhando para o que diz em 2 Coríntios 10, 12, assim, ó, por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas minhas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. O que a gente começa a entender quando a gente olha para a Bíblia como um todo, é que Deus de maneira nenhuma diz para você, não seja fraco, não sofra ansiedade, faça de conta que isso não está acontecendo. Nunca você vai encontrar Deus fazendo você confessar algo que é irreal. O que Deus trabalha no seu coração é a nossa confiança nele. A despeito da sua fraqueza, a força é dele. A despeito da sua ansiedade, você lança ela para ele e segue caminhando. Talvez alguns, a vida inteira, a sua fraqueza, e é horrível falar isso, porque parece que a gente está sendo um herege falando isso, mas quando a gente olha para a Bíblia como um todo, talvez alguns passarão a vida inteira ansiosos.
E a sua fraqueza será a ansiedade. Agora, se nós mantermos a vida inteira, ainda que ansiosos, a nossa confiança nele, o que eu faço? Eu não desespero pelo amanhã, não é porque as evidências me dizem para não desesperar, é porque a minha confiança está nele. Eu confio nele. E eu sei que se faltar, ainda que eu esteja nervoso e ansioso por isso, a Bíblia diz que ele alimenta as aves. Então eu não estou confiando no que eu vejo, eu estou confiando nele. Eu vou lutar com essas coisas? Vou. Mas eu confio nele. A Bíblia diz que eu estou sendo pressionado por todos os lados, mas ainda que pressionado por todos os lados, eu confio nele, dele virá o escape, dele virá o socorro, é para o alto que eu olho. Você está entendendo? Que às vezes a gente tenta colocar uma cortina de fumaça diante da nossa vida, e fingir que as coisas não estão lá. E quando na realidade, às vezes essas coisas, como ansiedade, talvez depressão, são coisas que vão revelar justamente a nossa fraqueza e a nossa total dependência dele. A gente acha que para servir a Deus, se Deus não curar a minha ansiedade, arrancá-la de mim, eu não posso fazer nada. Agora, o que é mais poderoso? Deus vir e tirar a ansiedade de você? Ou você, ainda que ansioso, ser revestido por um poder extraordinário, inexplicável, e conseguir caminhar naquilo que os outros não caminham? Não porque você está confiando nas tuas especulações da vida, mas porque você está confiando na palavra que ele disse. Como ele disse a Josué: Josué, eu vou estar contigo, cara. Ninguém vai te resistir. Por que ninguém vai te resistir? Porque eu tive com Moisés. Eu vou estar com você. É porque na sua fraqueza eu revelo a minha força. Quando você cai, eu revelo a minha grandeza. É nesse momento que você baixa a sua guarda que eu revelo o meu poder. Agora, o que a gente tenta fazer? A gente tenta, não, eu sirvo a Deus se eu não for mais deprimido. E aí eu quero mascarar esse efeito. Eu não falo disso porque isso não é coisa de crente. Os teólogos estão até hoje batendo cabeça para tentar explicar qual era o espinho na carne do apóstolo Paulo, que a Bíblia fala. Que ele orou a Deus. E Deus disse para ele um redondo não. E disse: a minha graça é o suficiente para você continuar caminhando, ainda que com esse espinho na carne. Deixa eu contar uma coisa para você. Por mais que grande parte dos evangélicos discordem disso, talvez alguns terão como espinho na carne a ansiedade. Talvez alguns a depressão. Isso vai ser um lembrete. Todos os dias, eu preciso da graça de Deus. Eu preciso depender dEle. Eu não posso confiar em mais nada que não nele. Se eu não confiar na verdade dEle, eu afundo. Se eu tirar os olhos dEle, eu afundo. Porque ela vai ser ali, o seu espinho na carne, todos os dias batendo a sua porta, e você dizendo: ei, pera lá, eu lembro dEle. Eu confio no que Ele diz. Eu confio para onde Ele está me conduzindo. Não são nas minhas sensações, não é em diagnóstico, não é em nada disso. É por isso que quando Josué está ouvindo de Deus, Deus diz para ele: olha, medita nessa lei dia e noite. Porque para Josué confiar em Deus, ele precisava saber quem era Deus. Sabe o que você precisa fazer para seguir caminhando, a despeito da depressão, da ansiedade e de uma série de outras coisas da alma? Você precisa conhecer a Deus. Esse precisa ser o seu maior exercício. Devotamente leia a Bíblia, busque saber quem Ele é, busque saber o que Ele ama,
Busque saber o que Ele fez, e o que Ele faz, e o que Ele quer fazer. Busque saber qual é o grande sonho que Ele tem para você. Deus tem um grande sonho para você, que se Ele não entrar na equação, você não vai sair do lugar. Sabe o que me move? O que me move como servo do Senhor é saber que os sonhos dEle são maiores que o meu potencial. Porque quando os sonhos que nós temos, eles cabem dentro do nosso potencial, é seu. Você nem precisa de Deus às vezes para fazer alguma coisa. Tem um monte de gente aqui que fala bem a beça. Se você subir aqui, talvez você vai pregar melhor que eu. Você tem potencial. Mas talvez, justamente por conta disso, Deus vai te levar a outros lugares. E não talvez esse mesmo lugar. Porque a grande questão é que nós somos chamados na palavra de Deus para sermos como vasos de barro. Vasos de barro. Para que a excelência e a beleza não seja o vaso, mas o que nele contém. Talvez não é a mensagem que nós gostaríamos de ouvir, no sentido de, talvez você chegou aqui tomado de ansiedade, e você pensa assim, não, mas eu queria sair desse culto sem ansiedade. Mas Deus quer dizer para você, não, você precisa sair desse culto sabendo quem eu sou na sua vida. Sabendo onde eu posso levar você. Sabendo o que eu posso fazer na sua vida. Ansiedade é só um detalhe, depressão é só um detalhe na sua vida. Quando você sabe quem eu sou. Quando você não sabe quem Deus é, não é só um detalhe, é tudo. É um grande problema. É um grande desafio, intransponível. Amém? A grande questão é que Deus chega para Josué e diz, cara, eu tenho esse grande sonho carrega grandes desafios, mas você precisa saber quem eu sou. É isso que vai importar para ti. Talvez você que hoje veio com a expectativa de que Deus cure você da sua depressão, você está ouvindo, filho, filha, minha graça te basta. É suficiente para você. Isso será como um espinho na sua carne, lembrando você que você sem mim, você é dragado. Lembrando você que se você se afastar de mim, você sucumbe. Ah, pastor, mas eu queria aquela mensagem triunfalista dizendo que Deus vai me curar, e Ele pode. Não tem limites para Deus. Não tem limites para Deus. Deus pode tocar e você sair daqui abençoadaço, sem ansiedade, sem depressão, sem preocupações exageradas, sem emoções desproporcionais, que é o que a gente vive muito hoje, emoções desproporcionais. A galera ama demais, odeia demais, de forma desproporcional. Por quê? Não é porque é mal ou bom, é porque às vezes não está conhecendo o Deus que equaliza todas essas coisas, o Deus que põe em ordem todas essas coisas. É por isso que entre a grande promessa de Deus para Josué e o final, o verso 9, onde Josué é alertado por Deus, não se apavore, no meio da história, Deus está dizendo para Josué, medite, me conheça, saiba quem eu sou, aprenda de mim, dia e noite, conte para os outros, fale quem eu sou, inculque isso, se alimente disso. Eu estou lendo um livro sobre esse tema. E o autor do livro conta que ele viveu 12 anos. 12 anos de uma forma que ele não conseguia, por exemplo, ir no supermercado com a esposa dele, quando o sol já tinha se posto. Porque quando ele saía de carro, ele tinha crise de pânico. E ele, literalmente, ele caía em posição fetal, não conseguia mais respirar. E ele vai descrevendo no livro, com riqueza de detalhes, como se a garganta dele se fechasse, ele sentia uma pressão no peito, toda aquela descrição.
E durante 12 anos ele acabou lidando com aquilo sem conseguir gestão daquilo. Mas um dia ele encontrou na casa do pai dele a Bíblia do pai dele. E ele já não tinha mais o que fazer. E ele começou a ler aquela Bíblia. E disse que quanto mais ele lia aquilo ali, aquilo ia produzindo no coração dele uma paz. Mas ao mesmo tempo ele sentia um medo de sair na rua e ter aquelas crises. Aquilo tudo ainda era, sabe, muito próximo dele. Mas ele começou a ler, meditar. E ele começou a aprender quem era Deus. Aprender que esse era um Deus que aonde você for, Ele vai estar. E aí ele começou a saber, se eu estiver num lugar lá e algo, eu sei que Deus vai estar lá comigo. E aí ele começou a perceber que a questão não era ele confiar no quão bem ou mal ele estava, mas na fidelidade de Deus. E quanto mais ele confiava na fidelidade de Deus, mais ele caminhava. A grande questão é que eu até não me prestei para ver quando é que ele escreveu esse livro, mas se passaram muitos anos. E ele ainda se vê como alguém que vive essa realidade. Porém, ele diz, o que mudou na minha vida? Agora eu sei que o meu Redentor vive. Agora eu sei que quando o medo vem tentar me abraçar e me aprisionar, eu sei que diante de mim eu tenho as mãos do meu Redentor, que me socorre, que me mantém de pé. Agora eu sei que Ele está comigo em todo o tempo, porque eu confio nele agora. A grande questão é, às vezes, e eu não estou falando de nada muito distante, eu estou falando dessa comunidade de fé. A gente conversa com pessoas e ela sabe, com riqueza de detalhes, a amplitude da sua enfermidade, o que pode causar, os resultados, o que aquilo implica, e uma série de coisas. Mas aí você pergunta, mas e Deus? Me fale acerca de Deus. Aí você ouve, talvez, no máximo, Deus é bom. E a gente sabe que Deus é bom. Mas Deus é um Deus pessoal. E o que você sabe que Deus tem falado para você? Como eu perguntei, qual o sonho que Deus tem para você? O que Deus tem construído, ou o que você tem construído com Deus de relacionamento que é pessoal? Que é seu e Deus. Que é aquilo que você percebe dele. Que é a característica que você... Imagine se eu pegasse um diamante aqui, segurasse na mão. Sabe, é bem diamante de filme aquele, lapidado já, que é naquele formato assim, sabe? Se eu colocasse aqui, muito provavelmente, cada um de nós teria uma perspectiva desse diamante. Porque dependendo da forma que nós olhamos, ele cintila de um jeito ou de outro, ele tem um brilho. Assim é Deus. Deus, ele é infinito em beleza, em grandeza, em soberania, e dependendo da perspectiva que você olha, você vai ver uma faceta desse Deus. A pergunta é, qual é a faceta que é você que conhece desse Deus? Que é fruto do seu relacionamento com Ele. Que é fruto de uma porta fechada, como a Bíblia diz, para você fechar a porta do seu quarto e buscar o seu Pai em secreto, e em secreto Ele vai te recompensar e se revelar a você. Ou o conceito que você tem de Deus é o conceito aqui, do todo. É o conceito que nós cantamos, e que é um conceito verdadeiro, mas uma coisa que a gente percebe quando Moisés está falando que ele foi grande e que ele foi diferente, não é porque ele foi eloquente, não é porque ele foi poderoso, não é porque ele não tinha problema nenhum. Se você conhece a história de Moisés, você vai ver que ele era um cara que tinha muito problema. Mas no texto diz, ele viu Deus face a face.
ele viu Deus de perto. Isso fez dele grande. Você vai conhecer a história depois, você vai ver que Josué, mais adiante, ele passa a ter essa vida com Deus. E você? E eu? Será que a gente tem essa convicção? O que Deus quer fazer comigo, que é maior que eu, e que só Ele em mim pode fazer isso acontecer? Você sabe disso? Ou não? Porque se você não sabe o grande sonho que Deus tem a seu respeito, muito provavelmente, você pode estar gastando a sua vida em algum outro sonho. E que, sem sombra de dúvida, com toda certeza, é infinitamente menor do que aquilo que Deus pensou a seu respeito. Amém? Você, nessa noite, veio aqui para ouvir que talvez o seu espinho na carne seja um coração ansioso. Mas isso não pode impedir de você fazer aquilo que Deus chamou você a fazer. Uau! O que eu preciso fazer, pastor? Olhar para Ele. Porque se trata dEle. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que que o Senhor levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades estavam sobre Ele. É verdade. É verdade. As nossas enfermidades estavam sobre Ele, as nossas dores, as nossas culpas, os nossos pecados foram lançados sobre Ele. E é o suficiente que a gente precisa saber para poder seguir caminhando. Significa dizer que enfermidade alguma me para, porque ela está sobre Ele. Limitação alguma me para. O texto, de forma muito clara, no verso 5, Deus diz para Josué, isso é a meu e a seu respeito: ninguém pode resistir você, desde que você saiba quem Deus é. Amém? Ninguém. Enquanto você viver, ninguém para você, desde que você saiba quem Deus é. Porque não se trata de mim nem de você. É sobre Ele. É sobre a grandeza dEle. Pastor, como é que eu sei quem Ele é? É buscando saber aonde Ele se revela na sua palavra. Leia a Bíblia todo dia. Ah, eu não entendo, leia até entender. Ah, mas e o que eu faço? Procure ajuda, peça ajuda a alguém, não caminhe sozinho. Porque o alvo da sua busca precisa ser conhecer a Deus. Se você é alguém nessa noite que se sente como uma vítima, se você é alguém nessa noite é alguém que se sente injustiçado, se você nessa noite é alguém que se sente fraco, se você nessa noite é alguém que não tem prazer na vida, saiba, nenhuma dessas coisas também diz respeito a você. Não é porque você é mais mal do que os outros, é porque talvez você esteja olhando para o lugar errado. Você precisa olhar para Ele. Se Ele quiser, Ele pode, com uma palavra, deixar você sem nenhuma dessas marcas. Mas se Ele quiser, Ele pode fazer você caminhar em meio à depressão, em meio à ansiedade. Você vai dizer, mas Senhor, e você vai ouvir dele, mas a minha graça te basta, continua, eu vou com você, eu vou à frente, ninguém vai te resistir, ninguém vai te parar, eu vou à frente, vai, vamos lá, aonde você for, aonde você colocar a planta dos seus pés, eu dou a você, porque não se trata de você. Amém? Mas essa mensagem não é legal da gente ouvir. Porque legal seria eu trazer uma mensagem positivista, dizendo, uau, ninguém nessa noite vai sair daqui com depressão, com ansiedade, ninguém, toda depressão, toda ansiedade é fruto de pecado, e papapá, e papapá. Talvez é mais fácil pregar isso. Mas honestamente, eu não sei se essa mensagem, ela está tão de acordo com o Evangelho. Amém? Porque de novo, nós temos Paulo, o grande apóstolo, aquele que nasceu fora de tempo,
aquele que foi chamado por ninguém mais, ninguém menos que o Cristo ressurreto. Ouvindo do Senhor, a minha graça te basta. Você vai caminhar com esse espinho. E ele continuou caminhando. Eu quero convidar vocês a se colocar de pé. Feche teus olhos. É sobre Ele. É sobre quem Deus é e quem Ele se revela. Como Ele fez com Josué, apresentando a Josué um grande projeto. Ele quer fazer isso com você. E independente do que você enfrente, a garantia que você tem de cumprir esse projeto é Deus. E é por isso que, de forma tão clara, Deus orienta Josué a se alimentar da palavra, da lei, dia e noite, contar essa palavra. É por isso que nessa noite Deus está falando conosco da mesma forma e dizendo, olha, busque saber quem eu sou por meio da vida do Cristo, por meio da palavra. Procure saber o quão poderoso eu sou na sua vida. Procure confiar nisso. Porque a grande questão, o que deu sucesso a Abraão foi a confiança, assim como o que trouxe destruição na vida de Adão e Eva foi a falta de confiança. Hoje você confia em quê? Você confia em quem? Você consegue confiar na palavra daquele que te chama? Ou você ainda está refém das sensações, das tuas avaliações, do teu julgamento acerca das coisas, de um diagnóstico? O que você confia hoje? Você precisa honestamente tentar responder essa pergunta para você, porque essa pergunta ela vai ser muito expositiva do seu coração, ela vai expor seu coração. Porque o que fez Abraão sair do lugar de conforto, do lugar de segurança, de estabilidade, e caminhar e poder viver esse grande sonho que Deus apresentou para ele foi confiança. O que fez Josué continuar caminhando e enfrentar 31 guerras, não foi a sua capacidade técnica, foi confiança naquele que o chamara. O que vai fazer você completar a sua jornada nessa terra não é a sua capacidade, não é o quanto você ouve mensagens, não é o quanto você vai a culto, não é o quanto você oferta, não é o quanto você faz. O que vai fazer você completar a carreira, terminar a jornada, é o quanto você confia no seu Criador. É o quanto você confia na sua palavra. É o quanto você descansa naquilo que Ele tem a seu respeito. A ansiedade, a depressão, elas não têm poder para parar você, porque a fraqueza da ansiedade, a fraqueza da depressão, é a confiança em Deus. O ponto fraco da ansiedade, o ponto fraco da depressão é a confiança em Deus. Às vezes a gente não consegue mudar o conceito que temos a nosso respeito. É verdade. Tem um tanto de gente aqui que se vê fraco,
debilitado, incapaz. Mas o que vai fazer você seguir caminhando não é como você se vê, é como você vê a Deus. E quanto mais você conhece dele, mais a luz dele vai revelando de fato quem você é. Quanto mais perto dele, mais exposto à clareza você está e mais fielmente você sabe de fato quem você é. Senhor, nós nessa noite estamos diante da Tua palavra mais uma vez, palavra que é vida, que é poder. Te pedimos em nome de Jesus, que a despeito, Senhor, dos desafios que temos, das lutas, dos impedimentos, que nós possamos lembrar das Tuas promessas a nosso respeito. Lembrarmos, Deus, que somos fracos, mas temos um Deus que é forte. Lembrarmos, Deus, que nós não temos uma visão clara do amanhã, mas temos um Deus que um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia, que tem o tempo desenrolado diante dos seus olhos. Talvez nós não conseguimos, Deus, sustentar a nossa existência, mas nós lembramos que temos um Deus que com a sua palavra põe tudo em ordem. Os lumiares, as estrelas, a terra, tudo, Senhor, se fez pela Tua palavra. A Bíblia diz que o Senhor é aquele que ajuntou as águas na concha das Suas mãos, é aquele que pesou, Senhor, a terra com balança de ourives. Que Deus grande! É desse Deus, é desse Senhor que nós estamos falando. Ah, Senhor, as pressões da vida não podem nos parar, porque a Tua palavra diz que ninguém nos resistirá, porque maior é aquele que vai por nós, maior é aquele que luta as nossas batalhas. Pai, Josué guerreou 31 guerras, mas nenhuma delas foi Josué, foi o Senhor à frente. É o Senhor que luta as nossas guerras, e em Ti confiamos, nessa hora. Derrame o seu coração diante do Senhor, derrame o seu coração diante dEle. Ele está aqui, porque Ele quer se revelar grande para você. Você que está paralisado, você talvez que não consegue se mover há muito tempo, Deus está te chamando e dizendo: não é sobre você, não é, porque eu pego as coisas que não são para confundir as que são. Eu pego as coisas fracas e vis para revelar a minha grandeza. O Senhor, em meio às nossas fraquezas, revela a sua força. Em meio à sua fraqueza, às suas incapacidades, às suas limitações, em meio à sua ansiedade, em meio à sua depressão, Deus revela o seu poder, e Ele faz você assentar no lugar de rei. Ele faz você caminhar aonde nunca pensou. Se apresente a Deus nessa noite. Não fique alheio ao que está acontecendo. Apresente a Deus o seu culto racional. É uma escolha, é uma decisão. Você não vai ser envolvido pelo ambiente. Deus está convidando você a um relacionamento pessoal com Ele agora. Não é o ambiente que vai colocar você na presença de Deus. Ele está aqui, Ele quer tocar a sua vida. Por isso, abra o seu coração, renda o seu coração, apresente-se a Ele, em nome de Jesus.